Imagine uma cidade onde o mal era tão profundo que o próprio Deus decidiu que ela precisava deixar de existir. Não era uma lenda, não era um mito, era Sodoma. E dentro daquela cidade havia uma mulher que até o último segundo teve a chance de escapar com vida. Ela escapou, mas não com o coração. O nome dela nunca aparece na Bíblia. A história simplesmente a chama de a Mulher de Ló. Mas o que aconteceu com ela ficou gravado para sempre, não apenas nas páginas sagradas, mas em pilares de sal, que, segundo relatos históricos, ainda existem na região do Mar Morto. Hoje vamos entrar nessa história. Vamos sentir o calor do fogo que caiu do céu, ouvir o choro das pessoas que ficaram para trás e entender por que um único olhar para trás foi suficiente para custar tudo. Ló não era um homem qualquer. Ele era sobrinho de Abraão, o pai da fé, um dos homens mais importantes de toda a narrativa bíblica. Quando Abraão e Ló precisaram se separar por causa das terras, Ló olhou para o horizonte e escolheu o que parecia melhor aos olhos humanos. A planície do Jordão era verde, fértil, abundante, parecia o paraíso, e bem no centro daquela planície estava Sodoma. Mas havia um detalhe que Ló talvez tenha subestimado. A Bíblia é direta. Os homens de Sodoma eram maus e pecadores perante o Senhor em grande maneira. Aquele lugar brilhante por fora estava podre por dentro, e Ló levou sua família para morar ali. Com o tempo, Ló se tornou parte da cidade. Ele se sentava às portas de Sodoma, o que na cultura da época significava que ele tinha posição, influência, status. Ele havia se adaptado, e sua família havia se adaptado junto. As filhas eram prometidas a jovens de Sodoma. A esposa conhecia as vizinhas pelo nome. A cidade, com todo o seu veneno, havia se tornado o lar. Então, chegaram 2 visitantes. 2 anjos desceram até Sodoma sob a aparência de homens comuns. Ló os recebeu com hospitalidade, insistiu para que entrassem em sua casa, preparou uma refeição. Mas ainda naquela noite, algo terrível aconteceu. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes. Era o retrato do que Sodoma havia se tornado. Não havia linha que aquela cidade não cruzasse. Os anjos revelaram sua identidade, e com ela vieram as palavras que mudaram tudo. Você tem alguém mais aqui? Tire todos do lugar, porque vamos destruir esta cidade. O clamor dela perante o Senhor é tão grande que o Senhor nos enviou para destruí-la. Destruir a cidade inteira, fogo e enxofre descendo do céu como chuva. Ló correu para avisar os genros, mas eles riram. Acharam que era brincadeira. E ali você já começa a entender algo sobre essa história. Quando você vive tanto tempo rodeado de um ambiente corrupto, sua percepção da realidade muda. O que deveria soar como alerta, soa como piada. O que deveria despertar urgência, desperta indiferença. A madrugada chegou. Os anjos disseram: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças no castigo da cidade. Mas Ló tardou. A Bíblia usa exatamente essa palavra, tardou. Mesmo diante de anjos, mesmo sabendo o que estava por vir, o apego ao que havia construído ali era forte demais. Então os anjos fizeram algo impressionante. Eles pegaram pela mão Ló, sua mulher e suas 2 filhas, e os conduziram para fora da cidade. A misericórdia de Deus sendo mais rápida que a hesitação humana. E então vieram as instruções, claras, simples, absolutas. Escape por sua vida. Não olhe para trás. Não pare em nenhum lugar da planície. Escape para o monte para que não pereças. Não olhe para trás. 3 palavras, uma instrução, uma única condição para sobreviver. E então o fogo começou. O sol havia raiado quando Ló chegou à cidade de Zoar. E naquele momento o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus.
Destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e o que brotava da terra. O calor devia ser inimaginável, o barulho ensurdecedor. O céu que minutos antes estava pintado com as cores da aurora, agora estava em chamas. E no meio de tudo isso, a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou? Essa é a pergunta que atravessa os séculos, e não há uma resposta simples, porque a Bíblia não nos diz o que estava passando na cabeça dela. Mas podemos imaginar. Talvez tenha sido o instinto de uma mãe pensando nos genros que ficaram para trás. Talvez tenha sido o amor pela casa que ela havia construído, pelas memórias que estavam sendo consumidas pelo fogo. Talvez tenha sido a saudade de uma vida inteira que estava acabando em segundos. Ou talvez, e essa é a interpretação mais profunda, o coração dela nunca tivesse realmente saído de Sodoma. O corpo estava indo embora, mas a alma estava para trás. Jesus, séculos depois, vai se referir a esse momento com apenas uma frase: lembrai-vos da mulher de Ló, não como condenação, como aviso, como um espelho que ele coloca na nossa frente. E ela se tornou uma estátua de sal. Não foi punição arbitrária. O sal, naquele tempo e naquela região, era símbolo de permanência, de preservação, de algo que não se transforma, que fica exatamente onde está. Ela olhou para trás e ficou para trás, exatamente no lugar onde seu coração já estava. Ló continuou. Sem olhar para trás, com as filhas, sem a mulher, a história termina de um jeito que deixa um peso no peito, porque não houve um vilão explícito aqui, não houve uma grande maldade da parte dela. Houve algo que todos nós reconhecemos quando somos honestos. A dificuldade de soltar o que ficou para trás, de confiar que o que está adiante é melhor do que o que estamos deixando, de obedecer completamente, mesmo quando tudo dentro de nós quer olhar. Sodoma não era apenas uma cidade, era uma forma de viver. E a forma de viver de Sodoma havia entrado dentro daquela família de uma forma que nem a crise conseguiu apagar por completo. Existe algo na sua vida que Deus está pedindo para você soltar e você continua olhando para trás. Um relacionamento que ficou no passado. Um erro que você não consegue parar de revisitar. Uma versão antiga de você mesmo que você insiste em carregar. Um lugar, uma fase, uma pessoa, um vício, uma mágoa. Alguma coisa que está bem atrás de você e que toda vez que você começa a avançar, você sente aquela força te puxando de volta. A mulher de Ló virou sal. Mas ela não precisava ter virado. Ela tinha tudo o que precisava para seguir em frente. Ela tinha a mão dos anjos que a conduziram para fora. Ela tinha a instrução clara. Ela tinha a chance real de uma vida nova. O que ela não tinha era um coração que havia de fato partido. E aqui está o peso mais profundo dessa história. Deus não a abandonou dentro de Sodoma. Ele a tirou de lá. A misericórdia foi real. A oportunidade foi real. Mas a liberdade exige uma decisão que só pode ser tomada por dentro, não pode ser dada por fora. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Que essa história seja um divisor de águas para você, que da próxima vez que você sentir o impulso de olhar para trás, de voltar para o que foi destruído, de ficar parado no meio do caminho, você se lembre da mulher de Ló, não com medo, mas com clareza, com a certeza de que quem segue em frente com Deus, de olhos fixos no destino, não vira estátua, vira história de milagre. O fogo que destruiu Sodoma não destruiu Ló, mas o olhar para trás destruiu a mulher que poderia ter sobrevivido junto com ele. A diferença entre os dois não estava no ponto de partida, estava na direção do coração. Siga em frente, não olhe para trás. Sodoma não merece mais o seu pescoço virado. Se essa história tocou o seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que você sente que está preso no passado e precisa ouvir isso hoje.
inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias bíblicas que vão te fazer enxergar a palavra de um jeito completamente novo. Até a próxima.